Returnal tem uma das histórias mais profundas e confusas do que qualquer jogo atualmente. É um game roguelike que num primeiro momento parece simples, mas que os finais, as pistas e as simbologias inseridas no decorrer do jogo geram um nó na cabeça de quem está jogando. É mais confuso que muito filme. É praticamente impossível entender de cara sem pelo menos dar uma pesquisada. Além disso, os roteiristas jogam algumas evidências que podem mudar completamente o entendimento da história. Nesse vídeo aqui, vou trazer o que realmente acho que aconteceu no jogo, com base em muitas pesquisas feitas, mas também outras teorias que também podem se encaixar. Antes de seguirmos, se inscreva no canal para vídeos de resumos, explicações e teorias sobre filmes, séries e games. Em Returnal, seguimos os passos de Selene, uma astronauta que estava a caminho de investigar um misterioso sinal chamado Sombra Branca, no estranho planeta Atropos, antigo lar de uma extinta espécie avançada. Ao ignorar avisos que proibiam a aproximação, sua nave é atingida por um raio na atmosfera, levando a um pouso forçado no planeta. Uma vez em Atropos, Selene tenta contato com seu centro de comando na Astra, sem sucesso, e grava mensagem de voz para registrar o que está acontecendo. Coisas inexplicáveis começam a acontecer, como encontrar corpos já em decomposição dela mesma, além de mensagens de voz que ela não lembra de ter gravado. Isso é explicado porque ela vive um looping temporal. Toda vez que morre naquele local, é levada novamente ao horário e local da queda no planeta. Tudo se reinicia, e ela precisa descobrir como quebrar aquele ciclo infinito. Durante a exploração do planeta, Selene enfrenta diversos alienígenas e encontra uma réplica de sua casa. A cada ingresso nessa casa, ela vive memórias do passado, que vai revelando fragmentos do que aconteceu na vida dela antes de cair em Atropos. É como montar um quebra-cabeça. Depois de derrotar o chefe final, o Fion, Selene encontra um carro abandonado. Passando por ele, se depara com um monstro gigante e pergunta para ele se foi ele que tinha trazido ela para lá. Em seguida, ela tem uma visão do seu passado. Ela está no seu carro com seu filho Helios. Conseguimos confirmar o nome do garoto em uma das visões dentro da casa misteriosa. Selene está ouvindo a música Don't Fear the Reaper no rádio. Helios pergunta se ela viu a Sombra Branca. Ela tenta mudar de rádio e se distrai. O horário é 8h36, horário que vemos diversas vezes nas cenas da casa ao longo do game. Ao se distrair, ela vê a imagem de um astronauta, perde o controle do carro e cai da ponte. No fundo do mar, ela vê aquele mesmo monstro de Atropos. Ao tentar pegar Helios, ela é puxada para a superfície. Não consegue salvar o garoto, e os créditos se iniciam. De volta a Atropos, ao visitar sua casa, ela consegue ingressar no porão e vê uma cadeira de rodas lá. Em seguida, ao coletar 6 fragmentos de sol nos biomas do planeta, consegue uma chave de carro. Lembra do carro do fim do game? Ou seja, Selene enfrenta o Fion novamente e consegue acesso ao carro. Ao usar a chave, um novo final é revelado. Nesse final, Selene vê um monstro perto da cadeira de rodas. O nome dela é Thea, mãe de Selene. O game muda de perspectiva e vemos Selene dentro da roupa do astronauta que causou seu próprio acidente. Muda-se a perspectiva novamente e vemos Selene nadando para fora da água e chamando por Helios, e o jogo acaba. Mas o que tudo isso quer dizer? Primeiramente, vamos entender os simbolismos e as referências com a mitologia grega que o game faz. Na mitologia, Selene era a deusa da lua. Seu irmão era Helios, deus do sol. Thea era a mãe de Selene e Hyperion, o pai. Vemos que Hyperion no jogo era um dos chefes, aquele que tocava piano. Tudo em Returnal está ligado à mitologia grega, inclusive os chefes. Phaike é o deus do horror. Ixion é o fundador da raça de centauros. Nêmesis, o deus da vingança. Ophion era um titã que já tinha governado a Terra. Dado isso, vamos à primeira hipótese. Tudo aquilo se passava na mente de Selene. Selene realmente teve um acidente que matou seu filho Helios.
O acidente foi causado por uma imprudência de Celine, que se distraiu ao volante. O astronauta que distrai Celine é ela mesma, e podemos interpretar isso como: ela mesma causou o acidente. E por quê? Vemos que Celine estava muito abalada por ter sido rejeitada num programa espacial. Podemos verificar isso numa carta em uma de suas visões na casa. Celine ficou muito abalada, causando o acidente. Um outro fato que pode ter contribuído foi sua relação ruim com a sua mãe. Em visões na casa, vemos uma série de remédios. Ela estava em depressão por se sentir tão culpada pela morte do filho. A partir desse momento, a queda de sua espaçonave em Atropos é uma alusão ao sentimento de culpa e luto de Selene. Enfrentar os alienígenas era como enfrentar os próprios demônios da sua mente. Atropos é uma criação da mente de Selene, após a junção de todos os traumas, a morte de Helios e a relação com a mãe. Em um xenoglifo, podemos ler algo que pode comprovar isso, onde está escrito: minha negligência é a razão de eu estar aqui. Na queda em Atropos, ela abandona a nave Helios, representando o acidente, e a partir daí, o looping temporal representa o sofrimento recorrente de Selene, seus altos e baixos. Vemos que nas visões da casa, o horário 8h36 aparece diversas vezes. O horário do acidente. O próprio Hyperion representa o seu pai, e talvez uma dificuldade de relacionamento entre eles. Alguns podem pensar que o acidente na verdade foi com a mãe dela e não com ela, pois Selene tinha heterocromia, aquela diferença de cores nos globos oculares. E não vemos isso na mulher do acidente, mas em um registro achado no game, vemos que a heterocromia de Selene foi causada por um acidente. A expansão do jogo também tem outras cenas que eu não acho que afetam esse entendimento, porém agregam mais informações. Na expansão, Selene visita um hospital estranho e entrega flores para sua mãe, que desaparece em seguida, mostrando que sua mãe estava no hospital por conta de um acidente também. Podemos ver um jornal que relata um acidente de carro. Pelo que está escrito, provavelmente sua mãe também teve um acidente de carro em que perdeu um filho, e Selene sobreviveu, mas Thea ficou paraplégica. Esse fato só comprova os traumas ocorridos na vida de Selene e Thea. Um segundo entendimento é que Selene morreu no acidente de carro. Então, tudo que foi falado na teoria anterior é válido, com exceção de que a parte em Atropos é na mente de Selene. Ao invés disso, Selene morreu no acidente, e toda a culpa por deixar Helios morrer também, e o relacionamento turbulento com sua mãe, a levaram a um purgatório, e então viver um ciclo infinito ali dentro, sem nunca conseguir sair, pelo menos até o momento. Selene de fato caiu em Atropos. Uma terceira teoria é que tudo era verdade. Após o acidente de carro e a morte de Helios, Selene consegue enfim um emprego na Astra. Em uma de suas missões, cai no planeta Atropos. Lá se depara com os seres mais evoluídos, e aquele monstro que vemos no final controla o espaço-tempo, brincando com Selene, fazendo-a viver um looping e ter flashes de sua vida na Terra, toda vez que entra naquela casa fake no planeta. Naquele momento do primeiro final, a criatura envia Selene de volta ao momento do acidente, de forma a tentar evitar a morte de Helios. Mas ao chegar no local, ela se torna a causa do acidente, ao distrair a si mesma, fechando ali um ciclo terrível. Bom, para mim, essa teoria é mais impressionante, mas eu acredito mais na primeira alternativa. Independentemente de qualquer alternativa acima, todos os finais são terríveis para Selene. Mas eu quero saber se vocês têm um final preferido ou entenderam de forma diferente o jogo. Deixe seus comentários aí embaixo. Não se esqueçam de se inscrever no canal. Um abraço e até mais.